Sejam bem-vindos às nossas atividades técnicas do Auditório Blumenau, que traz em seu 8º painel o tema Terceiro Setor, Inspiração, Gestão e Controle, com a ementa apresentar o papel do terceiro setor nas aspirações da sociedade e os desafios de sua gestão e controle. Convidamos ao palco o mediador e os painelistas senhores Marcelo Monello, Joel Scala, José Eduardo Sabo Paes e Tomás de Aquino Rezende. E para realizar a abertura deste painel, com a palavra o mediador, senhor Marcelo Monello, que é contador técnico contábil, engenheiro civil e especialista em administração pela PUC São Paulo. Estão ouvindo? Eu estou sem retorno, então vocês desculpem alguma coisa. Eu até pedi para trazer aqui pelo menos um retorno para que a gente possa fazer aqui uma interatividade melhor. Tá vendo, né? Sou Marcelo Monello, sou empresário da contabilidade, sou a segunda geração de um escritório de 58 anos de atividade. Nesses 58 anos de atividade, começou com meu pai, 100% entidades sociais, entidades do terceiro setor, desde o seu primeiro cliente. Então aqui eu trago para vocês a experiência, na verdade, que nós temos quanto mercado do terceiro setor, trazer essa expectativa para que vocês possam entender a dinâmica e fazer com que a gente tenha aí grandes possibilidades na área contábil e sabendo do papel do controle social que nós, contadores, podemos ter. Eu acho que nós temos ali um grande mercado, grandes aspirações realmente que nós temos para que possamos fazer. Temos poder de influência muito significativo em políticas públicas. Eu participo também de alguns fóruns onde a gente, como profissional da contabilidade, a gente tem condições de trazer e levar o nosso conhecimento para o desenvolvimento e estruturação do terceiro setor. Mas, para não ficar demorando, eu vou começar já a apresentar aqui. Vocês fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Vou fazer a apresentação, acho que 1 a 1, e aí fica melhor, né? Para não que tenha a confusão. Aqui nós estamos aqui com amigos que já estão mais de 20 anos que a gente nos conhecemos aqui. São pessoas atuantes. Eu falo mais de 20, né? Mais de 20. Mais de 20 pode ser 40, pode ser 60. Né? Mas aqui são pessoas bastante especiais, pessoas que passaram nessa estruturação que vem se formando cada vez mais, vem se estruturando cada vez mais no nosso segmento do terceiro setor. Vejo aqui vários colegas aqui, excelentes profissionais também aqui, que estão aqui, amigos, que participam também de uma forma efetiva no terceiro setor. Vou aqui chamar aqui o Joel Scala, ele é diretor do Observatório do Terceiro Setor. O Observatório do Terceiro Setor é uma agência brasileira de conteúdo multimídia em foco nas temáticas sociais e nos direitos humanos. Reúne plataformas de TV, de rádio e digitais para divulgar as boas práticas das organizações da sociedade civil. Atualmente faz parte da Comissão Ética dos Sindicatos de Jornalistas de São Paulo. Com 40 anos de carreira, atualmente apresenta o programa Brasil ODS pela Rádio Brasil Atual e o Olhar da Cidadania na Rádio USP, FM São Paulo. Foi repórter da Rádio Globo e Capital São Paulo, das TVs Tupi, São Paulo, Bandeirantes, Capital e chefe de redação da TV Gazeta, editor de texto da TV Record e apresentador do programa Falando de Saúde na AUTV. O Joel aqui para falar também, vai trazer aqui então mostrar para vocês a dinâmica e a potencialidade que se tem as entidades, a sociedade civil, no momento das suas organizações do terceiro setor. Joel, por favor. Boa tarde. Prazer em conhecer vocês. Bom, já foi feita a minha apresentação. Eu sou comunicador do terceiro setor já há mais de 10 anos. Quando eu fiz uma viagem no exterior e voltei, eu acreditava que o terceiro setor, pelo seu crescimento, pela quantidade de profissionais que trabalhavam neste ambiente, merecia uma mídia. E nós criamos o Observatório do Terceiro Setor em 2012. A nossa preocupação
Aí não está aparecendo lá, não está entrando aqui a nossa apresentação. Mas, como eu disse a vocês, eu criei o observatório. Agora sim, ó. Agora avançou demais. Vamos voltar lá. Olha aí. Esse é o nosso mantra. Não, para mim tudo bem. Qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Esse observatório do terceiro setor, ele é uma mídia, ok? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Ok, obrigado. É uma mídia que tem a preocupação de mostrar a importância do terceiro setor através das organizações do terceiro setor e dos personagens que fazem diferença na sociedade brasileira. Bom, a nossa preocupação é essa. A gente acredita que organizações fazem a diferença. E tanto que vocês, como contabilistas, sabem da importância do terceiro setor. Ontem, no início do evento, na apresentação, nós vimos lá 3 coisas importantes, 3 fatores muito importantes. Primeiro, o humano. Segundo, a ética. E a terceira, a transparência. Isso é o que move o Observatório do Terceiro Setor na sua trajetória. Isso que dá a importância que o terceiro setor deve ter na sociedade brasileira. Bom, essa é um pouco da trajetória do Observatório. Nós começamos com um programa de rádio e atuando forte na internet. Depois, em 2003, nós fundamos o Observatório. Em 2013, nós fundamos o Observatório. Em 2014, foi um marco importante. A ONU nos procurou. Nós fizemos um termo de convênio com a ONU. E hoje nós transmitimos todas as matérias que a ONU News nos envia direto de Nova York. 2015, 2016, continuamos crescendo. Lembramos também que nós pegamos quando foi criado o observatório, ainda existiam os requisitos, né, do assistencialismo do terceiro setor. E nesse processo de evolução e profissionalização, contou muito com a contribuição dos contabilistas na história do terceiro setor. Uma parceria importante que nós fizemos em 2019, e aí a gente continuou crescendo. Esse projeto eu comecei desenvolvendo dentro de uma fundação da Universidade de São Paulo. Comecei praticamente sozinho. Hoje o Observatório tem 12 profissionais cuidando de buscar notícias e divulgar as organizações. Em 2019, nós fizemos uma parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Lá, junto com o Ministério, nesse termo que nós assinamos, nesse termo que nós assinamos, está previsto que a gente vai criar eventos na parceria, Observatório e Ministério Público, sobretudo com foco nos direitos humanos. Os nossos valores, olha, principalmente é o compromisso com o social. Essa paixão pelo social que deve envolver cada um de nós, sobretudo o episódio que nós vivemos aqui no nosso país, aliás, o mundo inteiro viveu, mas sobretudo aqui no nosso país, que a pandemia nos trouxe um conceito de responsabilidade social individual. Cada profissional teve a oportunidade de olhar para o país e ver qual era a realidade do Brasil. E em 2014, nós estávamos no mapa da fome, saímos, voltamos em 2018 e esperamos que os dados que nós vamos receber agora, no final do ano, indiquem que a gente deva... Não está ouvindo? Desculpe, tá? Tem algum probleminha aqui no som, está transmitindo um barulho da água. Eu acho que está com dificuldade o outro microfone. Mas eu estava dizendo a respeito das consequências da pandemia
e do olhar que cada cidadão brasileiro deve ter no pós-pandemia, a respeito da sua responsabilidade individual. Aqui um pouco da nossa mídia. A pergunta é, alguém já tinha ouvido falar do observatório? Pelo menos 4 pessoas, ótimo. Agora nós teremos um número maior. Por mês a gente atinge quase 3 milhões de pessoas que consomem as informações a respeito das organizações e, como eu disse, dos personagens que fazem a diferença no terceiro setor. Lembrando que nós temos uma estatística que revela que mais de 30 milhões de brasileiros doam para as causas no terceiro setor. Vocês estão observando que a gente só atinge 10% desses 30 milhões. Nós temos 40 minutos de gravações e mais de 750 entrevistas. Somos um canal independente, que, como vocês vão poder observar, aqui um aspecto interessante que a gente deixou, que eu fiz questão de mencionar. Nós somos acompanhados por pessoas que pensam totalmente diferente, mas estão realizando um trabalho social. Ou seja, pessoas que pensam totalmente diferente, mas estão dentro do ambiente do terceiro setor, tentando contribuir com alguma causa, com algum projeto social. Aqui nós temos 3 programas de rádio que são gerados em São Paulo. Nós temos o Brasil, na Rádio Brasil Atual, o Perspectiva, que fala sobre tudo que acontece no terceiro setor. É muito importante esse programa, porque ele é a única mídia exclusivamente falando das organizações. Todos nós já passamos por uma experiência de quando você consome notícias nos grandes veículos, vocês sempre têm, na maioria das informações recebidas, são negativas. O Perspectiva traz inspiração para que as pessoas possam olhar o mundo de uma outra forma, através da solidariedade e através do interesse pelo próximo. Nós temos o Olhar da Cidadania na Rádio USP, que fala sobre direitos humanos. Esse programa já está no ar há mais de 10 anos, fala sobre direitos humanos. A preocupação é mostrar as organizações. O terceiro setor é muito rico. Ele tem a área de saúde, a área de humanas. No caso do Olhar da Cidadania, a gente mostra projetos voltados aos direitos humanos. Durante a pandemia, todos nós tivemos que nos reciclar, tivemos que nos reinventar, seja no nosso trabalho, seja na visão que a gente tinha do mundo. E o Brasil ODS, na nossa parceria com a ONU, são os 17 objetivos da Agenda 2030 da ONU e as suas 169 metas. Toda semana a gente apresenta um objetivo sustentável com o viés da academia, trazendo a sua contribuição para a sociedade. A pauta do nosso programa é sempre tentar inspirar mais pessoas para que elas possam participar desse grande universo que é o terceiro setor. E nós temos o Conexão 3, que é um podcast que também pega assuntos gerais, sempre ligados ao terceiro setor. Durante a pandemia, nesse processo de reinvenção que o Observatório do Terceiro Setor passou, nós criamos o Observatório em Movimento. Ali a gente reuniu as pessoas de diversas áreas do conhecimento para refletir dentro do Observatório em Movimento quais seriam os próximos passos da nossa sociedade do ponto de vista humano. O que nós podemos fazer em relação ao que deve acontecer com cada um de nós no pós-pandemia. Aqui, ao longo desses 12 anos, nós fizemos campanhas. Essas são as campanhas. Eu me importo,
com os direitos humanos, a campanha contra a intolerância às vítimas dos direitos humanos. Aqui é essa campanha de sucesso que nós fizemos a partir de São Paulo, que teve o ex-jogador Raí e o Wellington Nogueira. Era para atingir 300 mil pessoas, a gente atingiu 2 milhões de pessoas com essa campanha. Espero que vocês, a partir dessa apresentação, comecem a acompanhar as notícias do terceiro setor. Ali a gente quer fazer um contraponto com as notícias negativas que cada um de nós consome. Vocês já pensaram quantas notícias negativas vocês consomem através do jornal, do rádio e da televisão? O Observatório é uma oportunidade de vocês verem o que está acontecendo e que possa inspirar a cada um de nós de como a gente deve olhar a sociedade brasileira. Em 2017, nós fizemos esse evento profissional para transformar o terceiro setor. Eu não sei se você tem essa informação, o terceiro setor gera mais de 2 milhões de empregos atualmente. Tivemos uma queda na pandemia, mais 2 milhões de empregos. Contabilistas, médicos, todos os profissionais, psicólogos e, claro, jornalistas também. Nesse evento que nós realizamos com apoio das fundações ligadas à Universidade de São Paulo, o terceiro setor é formado por pequenas e médias. E a maioria dessas pequenas e médias organizações que desenvolvem projetos relevantes no país tem dificuldades, por exemplo, de ter um contabilista, de ter um advogado, para continuar dando sequência ao seu trabalho. E nós reunimos 150 organizações pequenas em São Paulo para que elas possam, tiveram, né, um maior número de informações importantes para que elas continuassem realizando o seu trabalho. Esse evento foi realizado 16 palestras. Esse é o termo que eu falei para vocês, de cooperação com o Ministério Público. Nós fomos lá e hoje o Ministério Público é nosso parceiro em relação aos eventos que o Observatório do Terceiro Setor desenvolve em São Paulo. Aqui uma informação importante que espero que motive vocês a acompanharem o trabalho do Observatório do Terceiro Setor são as autorizações que o Observatório deu para livros educacionais publicados no Brasil todo, para aproveitar o conteúdo que nós divulgamos no Observatório. Então nós atingimos mais de 800 mil pessoas. Bom, aí um pouco isso aqui são os nossos. Voltando. Quero voltar aqui antes de terminar. Aqui é o resumo dessa ópera. A revista Forbes colocou o projeto do Observatório como um dos mais importantes da América do Sul. Esses são os apoiadores do Observatório. O que eu queria dizer para vocês, para finalizar, é a importância de cada um de nós nos engajarmos em projetos sociais. Eu lembro-me do poeta Tiago de Mello, falecido, no seu livro Faz Escuro, Mas Eu Canto, Porque Um Dia o Amanhã Vai Chegar. Ele disse que não havia um novo caminho, havia um novo jeito de caminhar. O que eu posso dizer para vocês é que esse jeito de caminhar com a vida possa ser contemplado através da paz, do amor e da fraternidade. Muito obrigado. Obrigado, Joel. Eu acredito que vocês estão escutando, porque eu estou sem retorno aqui, hein? E o pior é que eu fico escutando aqui e me dispersa também, viu? Mas vamos lá. Joel, muito obrigado pela síntese do Observatório, principalmente algumas questões que eu tenho que trazer para vocês. O terceiro setor hoje, a sem fins lucrativos, ela é hoje em torno de 850 mil empresas constituídas com CNPJ. Alguns números para vocês. Dessas 850 mil, como ele falou, trazem uma empregabilidade mais ou menos de 2 milhões e 300 mil pessoas, mais ou menos, que são empregadas num setor que tem um alto índice de informalidade.
E nós temos também convivendo recentemente com a pejotização, principalmente muitas entidades recentes agora, na contratação de muitos MEIs. E por que eu estou falando isso? Na verdade, que existe uma grande demanda setorial de profissionais da contabilidade. Diferente de outros segmentos, o terceiro setor ele é obrigatório a escrituração contábil. Diferente de outros setores, a pequena e média entidade, que não existe ainda uma segmentação desse sentido, elas são obrigadas para se manter na imunidade, para se manter a isenção, para manter parcerias, para captar recursos, ter a observância às normas do Conselho Federal de Contabilidade. E também outro fator também que é importante, dentro dos processos hoje que se tem de certificação, todos os processos que se tem de captação de recursos, os processos de imunidade, principalmente do SEBAS, por exemplo, que é uma certificação, demanda como requisito prioritário a contabilidade, a escrituração, observante as normas. As normas estão num processo de readequação, nós já temos ali, já bem estruturadas as normas gerais, nós temos a ITG 2002, e agora está um movimento do GLENIF, na qual também faço parte, aonde prevê a implantação da norma geral do terceiro setor. Então nós teremos a NBCTG para o terceiro setor, provavelmente, aonde teremos aí todas as normas consolidadas, aplicáveis ao terceiro setor. Então, o mercado ele é interessante. Novamente, eu sou de uma empresa de 58 anos, então acredito que ele tem condições. Hoje nós empregamos mais de 100 pessoas com vários outros serviços, como jurídico, auditoria, consultoria, revistas especializadas. Então nós temos ali alguma coisa. Estou trazendo essas informações para que vocês tenham a percepção do negócio. O Joel, então, ele trouxe essa necessidade dessa comunicação, das fases das entidades, principalmente do impacto social que isso pode causar e desmistificar a condição do terceiro setor para a sociedade. Agora eu vou chamar aqui o Dr. José Eduardo Sabo Paes, também um grande amigo também de longa data, eu falei todos aqui, pelo menos mais de 20 anos. Procurador de Justiça do MPDFT, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Madrid, pós-doutor em Democracia dos Direitos Humanos em Luz Gentinho, de Coimbra também, professor da Faculdade ANASP, da Faculdade de Brasília, sendo atualmente procurador do Distrito dos Direitos do Cidadão. É autor, dentre outras obras, dos seguintes livros: Fundações, Associações, Entidades de Interesse Social, editora Forense, Compliance no Terceiro Setor, editora Elevação, e o Ministério Público na Construção do Estado Democrático de Direito, editora Brasília Jurídica. Então, o Dr. Sabo vai trazer para vocês aqui também um contexto da situação jurídica das entidades, principalmente, mas em outro aspecto, muito mais a questão da governança, do compliance aplicado ao terceiro setor. Dr. Sabo, por favor, fique à vontade. Ele é o especialista mesmo. Aí, quando ele não está perto, eu me meto a peixe. Esse aplicativo, esse programinha, esse equipamento. Muito obrigado, uma saudação especial a todos e a todas. Realmente é muito significativo que eu faça parte desse evento, que esteja com todos, com todas vocês, né? Ainda mais na companhia do nosso ícone do terceiro setor aqui, que é o Tomás, né? Uma referência para nós de tantos e tantos anos, Marcelo Monello, também fazendo com que nós possamos entender, praticar, respeitar e nos amparar na contabilidade. E é claro que uma visão de inovação, uma visão de transparência, uma visão de inclusão social, nós temos com o nosso amigo Joel Scala. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu vi aqui 14 lugares, eu estava 004, eu falei, nossa, eu vou ficar com o terceiro reserva. Realmente vai ser um desafio fazer a diferença, ainda mais num congresso que se pretende inovador, que se pretende transparente, que se pretende trabalhar com a gestão. E não há dúvida nenhuma que terceiro setor tem seus desafios. Vocês, dirigentes, colaboradores,
apoiadores, contabilistas, sabem dos desafios do dia a dia. Por isso eu trouxe aqui uma exposição. Eu vou pedir para que a nossa assistência coloque essa exposição, que a gente possa ter clareza a respeito desses desafios e dessa complexidade enorme que é a gestão do terceiro setor, até porque não há possibilidade de nós termos um Estado que atue sozinho. A razão de existir é ficar ao lado da sociedade, fazendo com que a gestão se faça. E quando puder colocar a imagem aqui, porque facilita para o nosso auditório, eu peço para que coloque. Há a necessidade, no primeiro momento, de uma atuação conjunta, né? De uma atuação conjunta entre o Estado e a sociedade. E essa atuação conjunta faz com que nós entendamos que não há direito fundamental que possa ser previsto, garantido e executado sem a participação das entidades do terceiro setor. E nesse desafio, nós temos que compreender que toda e qualquer instituição, ela necessita de ser autônoma, ela necessita de ser sustentável, ela necessita de ser íntegra, ok? 3 pilares dentro dessa governança. Governança essa que verdadeiramente é desafiadora e é complexa. Complexa porque exige, primeiro, o comprometimento. Não há dúvida nenhuma que nós temos que ter comprometimento, nós temos que ter responsabilidade e motivação. Essa é a primeira razão, ou o primeiro espectro de entendimento do que é governança. Dentro desse entendimento, nós precisamos entender que toda e qualquer organização é composta por órgãos que se completam, órgãos que devem estar integrados, órgãos que devem ser atuantes. Quer órgãos do campo da gestão, está aí a imagem, que beleza, hein? Meus cumprimentos aí à nossa assessoria. Só falta a imagem chegar na tela principal, né? Esse que é o segundo desafio, mas vamos por parte. Pelo menos eu estou vendo aqui, isso já é positivo. Olha que beleza, hein? Já facilitou, né? Vamos ver se eu consigo trocar, né? Aqui foi o primeiro slide, aqui é o segundo do qual eu estou falando, onde falamos de órgãos atuantes, órgãos capacitados, integrantes capacitados, e, vejam bem, toda instituição tem os valores que lhes são íncitos. Toda instituição tem uma missão a cumprir, uma finalidade a ser exercida e atividades a serem executadas. Não esqueçam dessa parte. Tá? Prestem, vocês como contabilistas, vocês como atores sociais dentro de uma entidade, percebam que a missão representa o propósito, o compromisso da instituição junto com a sociedade e junto com os seus valores e aspirações. Segundo passo depois da missão são as próprias finalidades. Finalidades essas que identificam no estatuto o campo de atuação. Os contadores são a peça fundamental para que eles acompanhem, tá, a instituição em todos os momentos. E o momento até pré ou inicial é a formação dessa instituição por meio do seu estatuto, onde deve estar previsto com clareza quais são os campos de atuação, inclusive quais são as formas de realização e as formas de execução dessas finalidades. Nesse sentido, a governança diz respeito a essas regras, a esses processos, né? Segundo os quais os comportamentos, os interesses, até os recursos da própria sociedade, se não o próprio poder, é exercido. Essa é uma conceituação um pouco ampla de governança, né? Onde temos a própria governança pública e os seus desafios da governança pública. Né? Aqui nós temos uma visão e uma afirmação, né? Que a capacidade do Estado se mede na altura e no ponto em que as suas
competências dos seus órgãos, as atribuições dos seus agentes, são exercidos no limite da Constituição e fazendo com que as políticas públicas efetivamente sejam capazes de dar execução aos serviços públicos tão necessários aos cidadãos. Nesse sentido, eu coloquei aqui alguns patamares ou alguns princípios da governança. Vejam só o primeiro aqui, expresso: transparência, tá? Equidade, responsabilidade, prestação de contas, integridade. Em cada um desses, o profissional da área contábil é pessoa importantíssimo, justamente porque a organização terá, tanto interna como externamente, protegida o seu maior patrimônio, que é a sua reputação institucional, que é a sua capacidade de fazer com que a organização seja transparente, seja sustentável. Eu coloquei aqui uma menção ao IBGC, que, como vocês sabem, não é? O próprio Nélio aqui que nos assiste, a própria colega Sandra da Fundação Brasileira de Contabilidade, os colegas de Tocantins, sabem que é essencial, não é? E o IBGC, ele é capaz, vocês podem depois anotar esse site, é capaz de nos fornecer manuais, nos fornecer orientações a respeito da governança pública, governança privada, governança das fundações, das associações, justamente fazendo com que nós tenhamos uma ideia do que seja boa governança, né? Onde a transparência, a credibilidade, a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade sejam capazes de estar previstas e que haja uma melhora contínua em todos esses campos, né? Essa melhora contínua tem alguns desafios. Qual é o primeiro desafio? Todos os que integram a organização devem ser capazes de compreender a missão dessa entidade. Devem compreender qual é a razão dela existir. Devem ser capazes de se sentirem integrantes daquela entidade. Os seus dirigentes devem ficar atentos à necessidade de capacitação de todos, não só da alta administração, mas justamente aqueles que se relacionam com o público externo, né? Órgãos de gestão devem estar estruturados. E é claro que nós temos passos a seguir, diversos passos a seguir. A regularização da forma de contratação, a regularização da forma de conduta ética dos atores, a realização de programas de capacitação, de integração. É claro que hoje nós falamos de ferramentas de integridade. Ferramentas essas que foram inicialmente previstas, e depois nós vamos fazer alguns comentários, em uma lei própria que agora já faz 10 anos, a Lei Anticorrupção, que colocou parâmetros não só para as empresas, mas como também para as entidades do terceiro setor, fazendo com que essa governança fosse estruturada de tal forma que se respeitasse a autonomia da entidade, a sustentabilidade da entidade e as atribuições e funcionamento de cada um dos seus órgãos e com a responsabilização e com os limites da atuação de cada um de seus integrantes. Dúvida não é que nós temos que trabalhar com prestação de contas. Tudo devemos ter com clareza que deva ser colocado para a sociedade, o resultado do trabalho e o que significa esse trabalho. Por essa razão, os órgãos de controle hoje, ao meu sentido, inclusive, têm um protagonismo até um pouco, colegas, um pouco mais elevado, não é? Onde muitas vezes se deixa de lado a questão do cumprimento da missão para uma forma de prestação de contas, não dos resultados, mas do caminho a ser exercido para chegar num resultado. O excesso, e aqui comento, né, de certificações, de registros, acaba que prejudica, né, muitas vezes o funcionamento ou a atuação da própria entidade. Vale a pena, quem quiser aí com o próprio celular, eu coloquei aqui, o QR Code está aqui, em que nós podemos ter a Lei 12.846,
que apresenta as primeiras linhas de um compliance de um programa de integridade, e o recente decreto 11.129 de 2022, que veio substituir o decreto 8.240, ok? Então, hoje, esse decreto aqui, ele coloca passo a passo do que deve ser feito em termos de uma organização do terceiro setor. Tá? Organização essa que tem muitas delas, e até numa visita que fiz, eu vi no próprio setor de compliance, elencado ponto por ponto quais são os passos que devam ser dados dentro daquela organização para a implementação de um programa de compliance. É um desafio? Sim, é um desafio. Tem custo? Sim, tem custo. Todo direito tem custo. Né? Agora, o maior objetivo é protegermos o campo de atuação da entidade, protegermos a reputação da entidade. O relacionamento com todas as partes envolvidas, chamadas stakeholders, ele é essencial. Tá? Ele é essencial porque preserva não só a autonomia, mantém a entidade sustentável e sustentado. Tem desafio? Tem. O primeiro é a mudança de cultura. Né? Nós temos que mudar a cultura. Né? A cultura de entender que nós devemos ser responsáveis, devemos ser transparentes, temos uma missão a cumprir. Claro que há a falta de profissionalização. Né? Essa matéria é muito especializada. E essa especialização faz com que haja muitas vezes uma pressão por resultados. Quem não vive nesse dia a dia sendo pressionado para apresentar resultados? E outro desafio é a manutenção de uma entidade com relação aos recursos. Né? Os recursos são importantíssimos, até porque não existe nada que seja possível sem os recursos. O futuro, já adiantando, é a tecnologia. Ó. A tecnologia hoje é fundamental. Né? Os instrumentos, as ferramentas de BI, Business Intelligence, né? A própria IA e o acompanhamento permanente da legislação. Né? Há tendências do futuro? Sim. Né? Uma das tendências é a governança colaborativa. Nós temos que colaborar cada um com o outro. Não é mais uma presença estanque do dirigente da entidade, ou da diretoria, ou do conselho superior, se distanciando dos demais. Né? Todos têm que conhecer o papel de cada um e fazer com que haja uma atuação permanente, não só internamente, com relação aos atores internos. Na governança, os atores externos, são essenciais. A transparência e a accountability é essencial. Inovação, como comentei, e a questão da utilização de ferramentas inovadoras, né? Como IA, como blockchain, como processos que aumentam a eficiência, com foco no impacto. Né? Necessário que temos sempre isso em vista. Nós temos que ter resultado. E esse resultado, coloca aqui como conclusões, né? Primeiro ponto, adoção de práticas de gestão. Segundo, entender que a entidade deve ter sustentabilidade a longo prazo. Vocês, contabilistas, são capazes de perceber, né, dentro de uma análise, né, ampla ou de forma específica, qual é a capacidade daquela entidade de resolver as suas questões. Vocês são a pessoa fundamental para orientar os dirigentes. Né? Até porque vocês são capazes de perceber qual é a rede que tem aquela entidade e qual é as soluções inovadoras que elas podem apresentar, inclusive integrando com os novos desafios. Desafios hoje o quê? Do meio ambiente, não é? Desafios da integração entre as pessoas e desafios de inclusão. Por isso, fico feliz de estar aqui na companhia desses colegas aqui, que são referência para mim, e a oportunidade que tive, a convite do nosso presidente, Aécio, e de tantos outros líderes, de poder me fazer presente nesse momento. Obrigado, Marcelo. Obrigado, colegas. Obrigado, doutor Sabo. Acho que ele deu uma forma muito sintética, né, da questão da governança e principalmente dos aspectos de compliance aplicado ao terceiro setor. Mas aí também vimos a possibilidade, e como reconhecida pelo doutor Sabo, da participação do profissional de contabilidade nesses processos, inclusive de implantação, de operações de gestão, como assim também de compliance, também dos seus regramentos e tudo mais. Acredito que temos um caminho muito significativo de trabalhos que nós até mesmo conhecemos as operações, conhecemos a dinâmica das entidades, as possibilidades que possam ser dadas a esses profissionais, a essas entidades na qual participamos do processo de gestão. Vou aqui passar já para o terceiro, então, o terceiro painelista. Vou tentar também reduzir aqui um pouco o currículo, Dr. Tomás, que conheço há mais de 20 anos. Né?
Dr. Tomás de Aquino Rezende, advogado especialista e consultor do terceiro setor e intersetorialidade, procurador-geral do município de Belo Horizonte de janeiro de 2017 a agosto de 2019, procurador de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na qual atuou por 23 anos, escritor, autor do primeiro livro específico do terceiro setor no Brasil, Manual de Fundações, em 1997. Novo Manual de Fundações, em 1999. E do Roteiro do Terceiro Setor, sexta edição, impressa e primeiro e-book, nacional sobre assuntos associações e fundações, editora Fórum, em 2019. Autor do livro João Cidadão, Infanto-Juvenil sobre Valores e Virtudes, da sexta edição, editora Lutador, 2005. Coautor do livro A Execução Penal à Luz do Método APAC, capítulo dos estabelecimentos penais, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 2012. Membro consultivo da Comissão Permanente Terceiro Setor da OAB de São Paulo, membro do Profis, Associação Nacional dos Promotores e Procuradores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, diretor da Fundamig, Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, presidente da Confederação Brasileira de Fundações, da CEBRAF, membro voluntário e ex-presidente do Conselho de Administração da FEBAC, Federação das APACs, membro consultivo da missão Ramakrishna. E assim por diante, né? O currículo aqui ele é bem extenso, para que vocês tenham ideia. Realmente aqui são pessoas bastante atuantes. Vou passar então aqui para o Dr. Tomás, para que ele proceda aqui suas falas. Muito boa tarde a todos. Na verdade, ao contrário dos demais, eu estou aqui mais por antiguidade do que por merecimento. E também tem que ressaltar que todos esses títulos e essas honrarias aí, eu vivi em função do terceiro setor. Ou seja, vocês profissionais da contabilidade, aqui como o Ricardo Monelli, tem mais de 100 pessoas no escritório dele, podem e devem usar e ter o terceiro setor como a fonte de receita do trabalho de vocês, além de dar um alento e uma missão para a vida da gente. Eu falou aí, em 1995, eu fui designado para a promotoria de fundações da capital de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E aí eu tenho que falar aqui, como tem gente de todos os estados, nós estamos no sul do país, que nós mineiros temos o orgulho de sermos os mais humildes do Brasil. Então, humildemente, eu digo para vocês que tive a minha vida realizada trabalhando com o terceiro setor. Mas foi difícil, porque no começo, ainda hoje, aí fazendo uma analogia com a fala do Ariano Suassuna, que existe o Brasil real e o Brasil oficial. O Brasil real é bom, de gente trabalhadora, de gente honesta. E o Brasil oficial não precisa falar o que é, não é? O terceiro setor é a mesma coisa. A gente vê a mídia aí demonizando o terceiro setor. Você pega aí que financiadores estrangeiros estão querendo comprar a Amazônia e por aí afora, e fala ONG como se fosse crime ser ONG, né? E se esquecem que a Santa Casa de Misericórdia é uma ONG, que a PUC é uma ONG, que as universidades, grandes universidades brasileiras são ONGs, enfim. Existe o Brasil do terceiro setor real e o Brasil oficial. Mas lá em 1995 não se tinha nada escrito sobre isso. Eu escrevi em 97 um opúsculozinho, depois veio o professor Sábio lá em 97, 98, fez aí um best-seller, que é o livro dele, e aí sim, nós tivemos a oportunidade de acessar informações sobre esse assunto, mas não existia nada. Nada escrito, não tinha jurisprudência, não tinha doutrina, e nós tivemos que, vamos dizer assim, que trabalhar nesse universo promotor de justiça. Minha filha, psicóloga, professora, dizia que eu não era promotor de justiça, que eu era infiltrado,
porque eu me envolvi com as organizações do terceiro setor, envolvi realmente, inclusive sou conselheiro de uma dúzia aí, porque são pessoas que fazem um grande bem, mas lá não tinha nada, a gente tinha que estudar. E de 95 até 2005 estudamos, escrevemos, fizemos palestras em Minas Gerais todo, depois no Brasil todo, depois fomos para o exterior. Tá baixo? Estão ouvindo bem? E quando chegou 2006, nós não conhecemos o terceiro setor, não sabemos o que é isso. E daí o senador, hoje ministro do Tribunal de Contas, era secretário de Planejamento do Estado de Minas Gerais. Eu fui a ele e pedi para ele financiar uma pesquisa sobre o terceiro setor. Queria que fizesse para o Brasil. Fizemos lá um orçamento, ficava muito caro, aí baixamos para Minas Gerais, também não tinha recurso, aí para Belo Horizonte, e eu falei para ele, olha, se o senhor não financiar, eu vou fazer do meu bairro, porque a pesquisa tem que ser feita. E fizemos, e foi surpreendente. 2006, e até hoje é atual, o diagnóstico do terceiro setor de Belo Horizonte, onde nós descobrimos coisas interessantíssimas. Gera mais emprego do que a construção civil. O PIB, 4,26% do PIB brasileiro está no terceiro setor. Então é renda, e emprego e renda e muito dinheiro. Circula dinheiro e gera emprego. Essas organizações da educação, principalmente, um estudo que foi feito aqui no Rio Grande do Sul, em 1993, salvo engano, comprovou que uma organização do terceiro setor na área de educação de nível superior, a PUC, ela custa, um aluno na PUC custa 3 vezes menos do que um aluno na federal. O custo para o pai do aluno é 3 vezes menor do que o custo de um aluno na federal para o contribuinte. Na área de saúde, não sei aqui, mas no meu estado, sem o terceiro setor não tem saúde. Nas Minas Gerais, que é quase um continente, nós temos lá as cidades com menos de 10 mil habitantes, são mais de 300. E todas as cidades de Minas Gerais têm lá uma Santa Casa, uma casa de saúde, que é terceiro setor. Os grandes hospitais de Minas são do terceiro setor, São Paulo também, Hospital do Câncer e outros lá que são todo terceiro setor. E nós temos, na área de assistência social, terceiro setor é o concurso. E aí a gente pega as assistências social da Igreja Católica e de outras igrejas. Esse trem aqui, como diz, tem um mineiro aqui na frente, esse trem eu não estou me dando muito bem com isso, não. Fico escutando ele falar, me atrapalha pra caramba. Mas vamos lá, né? Eu fico querendo escutar, que ele está falando tão bonito, né? Mas vamos lá. Mas aí a gente vê essa amplitude desse terceiro setor. E quando foi feita essa pesquisa também teve os dados negativos. O Amir, lá de Minas Gerais, grande contabilista nosso lá, nós lá percebemos, todo mundo sabe, que também não era só essa beleza, não é? Que tinha 2 problemas gravíssimos, que é a administração amadora e sem transparência. Geralmente, uma pessoa bem-sucedida na vida tira uma parte do seu patrimônio e resolve constituir uma fundação, ou algumas pessoas sensibilizadas com um problema social ou ambiental se reúnem e criam uma associação. Mas lá, só com amor à causa, sem nenhum profissionalismo na gestão. Isso aí causou e causa muitos problemas para as organizações. Não funciona se não tiver administração profissional e transparência pública. E daí que entra vocês. Só tem administração profissional e transparência pública se tiver uma contabilidade organizada. É onde você vai... Com certeza.
Isso não é. Apaga ele ali, gente. Mentira do sério. Mas isso aí é uma percepção que a gente teve, e aí começou. Hoje nós temos aí uma dezena mais de autores sobre o assunto, e a gente tem evoluído muito nisso. Tem 2 escritórios que são referência no Brasil, o Monello em São Paulo e o Saveri em Minas Gerais, que tem mais de 40 anos que estão nessa área. Eu acho que por aí nós vamos evoluir bastante. Mas vai uma coisa além disso, que nós sabemos que o terceiro setor pode ser um ambiente próprio para a gente... Tem água? Um ambiente próprio para a gente exercer a nossa profissão, para nosso mistério e a nossa missão de vida. Assim também, nós temos que... Vai pro outro lado. Vamos para a esquerda. Eu sou mais de direita. Vai. Vamos lá, né? E quem está aqui é o Sabo. Mas bem, agora... Aí eu perdi minha anotação. Preparei essa palestra com muito cuidado. Sério? Tem 40 anos que eu estou preparando. Mas aí, gente, essa questão... Aí vem uma outra questão que eu acho que é importante nesses últimos minutos aqui, para a gente trazer para vocês essa questão de emprego, renda, da possibilidade dos contabilistas mudarem a história do terceiro setor e aí mudar até a história do país, quando as organizações da sociedade civil, que são as fundações, as associações, as organizações religiosas tiverem transparência pública e gestão profissional, que é diferente de gestão empresarial. Muitos de vocês aí trabalham com contabilidade empresarial, outros com contabilidade pública. É um meio termo entre as duas, mas a gestão é profissional, não é empresarial. Tem uma diferença grande nisso. Tem que ter mais core do que ração, não é? Menos razão e mais coração, mas tem que ter também a racionalidade, não é? Mas enfim, quando a gente viu isso, porque antes, lá no sonho da minha vida, que viajei pelo mundo falando sobre terceiro setor, sobre intersetorialidade, era que essas organizações não é possível que não vão perceber que elas vão salvar nosso país, vão salvar a humanidade. Eu ainda percebi que não conseguia. Como as empresas não conseguem, como os governos não conseguem, a única forma que a gente tem de resolver problemas sociais e ambientais, e aí entra muito pessoal da área contábil, pessoal da área do direito, é fazendo uma relação, uma aliança intersetorial. Não existe nenhum projeto social ou ambiental que dê certo se não tiver nele os 3 setores. Tem que ter governo, tem que ter mercado e tem que ter as organizações. Governo governando, mercado financiando e as organizações fazendo. E tem 3 coisas que movem, ou que dão combustível para esses 3 pessoas jurídicas funcionarem. Para o governo é voto. Se não vislumbrar voto num projeto, uma vantagem política futura no projeto, não vai entrar no projeto. Então nós temos que fazer projeto, ajudar as associações e fundações a fazerem projeto que dê visibilidade para o político. Isso aí é fato. Nenhum empresário vai entrar num projeto social ou ambiental se não der lucro. O projeto tem que ser lucrativo, tem que dar renda, tem que gerar emprego, tem que funcionar, tem que movimentar a economia. E aí, então, para o primeiro setor é voto. O segundo setor é lucro. O terceiro setor eu demorei muitos anos para aprender, mas é paz para as pessoas. Porque o que uma pessoa que atua no terceiro setor quer? Alguns querem ir para o céu,
outros querem reencarnar melhor, outros querem andar com a cabeça erguida, outros querem um futuro melhor para o país, enfim. São vários motivos, mas no fim, em resumo, é paz. Então tem que dar lucro, tem que dar voto e tem que dar paz. E poucas pessoas, poucas instituições, poucas carreiras têm mais possibilidade de colaborar para isso funcionar do que a de vocês. Porque vocês, contabilistas, a minha mãe tinha um pequeno comércio, minha família participa lá de umas 2 ou 3 organizações de sociedade civil. Quem sempre nos orientou foram, lá a gente falava, os contadores, né? Os contabilistas que nos orientavam para tudo. Pode fazer isso, não pode fazer isso. Se você fizer isso, vai ter problema com a receita. Se você fizer isso, vai ficar bom aí com... Então, enfim, vocês contabilistas têm uma função primordial para que essas organizações que hoje estão cada vez mais crescentes, pujantes e realmente mudando a história, porque quando você fala de 4,2,5% do PIB brasileiro, você está falando de uma coisa grande. Quando você fala de 2 milhões de empregos, você está falando mais que a construção civil. Então é um empreendimento que movimenta muito a economia. E quando fala de economia, quando fala de movimentar, quando fala de realizar, fala de contabilidade. Muito obrigado aos que me convidaram para estar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe aí o desajeito, porque eu não tenho familiaridade com esses trem. Mas fiquem com Deus. Doutor Tomás, vamos aproveitar o tempo aí e fazer algumas colocações, acho que são importantíssimas nesse momento. Acho que vou começar primeiro com o doutor Saba. Vou começar com o doutor Saba, que vem a questão da governança. O terceiro setor, se você pegar a formação jurídica dessas entidades, todas elas têm uma estrutura mínima já indicada no aspecto da governança, onde você tem assembleia, onde você tem conselhos ou diretorias estabelecidas, e também a questão do coletivo decidindo pela condução das entidades, né? Seja nas fundações, que você tem o conselho curador, seja na associação, que você tem as próprias assembleias, mas você tem as estruturas conceitualmente, elas já vêm no aspecto do tratado de governança. Só que a gente sente que, na realidade, as coisas não funcionam dessa forma. Qual que é a visão do senhor em relação? Como que nós podemos estabelecer a efetiva experiência da governança, mesmo em estruturas mínimas que sejam, das micro e pequenas entidades? Que quando se fala em governança, geralmente parece estar num aspecto muito além da realidade da grande maioria das entidades. Sendo que as que são de maior porte já vêm num processo hoje de estruturais, jurídicos, de controle muito mais sedimentados. Então eu gostaria que o senhor fizesse esse comentário. Como que a gente vê a governança efetiva nas micro e pequenas entidades nesse contexto que nós temos ali de realidade do Brasil? Obrigado pela pergunta. Realmente, governar... Estão batendo palma antes de eu começar. É incrível, hein? Realmente o Tomás levanta qualquer auditório, né? Ele é incrível, hein? A entidade ela tem que entender, e os seus dirigentes têm que entender, que eles só serão importantes, só serão efetivos se compartilharem os seus sonhos com todos os integrantes daquela entidade. Todos têm que compreender a razão de existir, a razão de ser. Não interessa se pequeno ou se grande, sabendo que 90% das nossas entidades são pequenas, aqueles sonhos que se tornam reais a cada dia com esforço hercúleo, não é? Vocês que acompanham as demonstrações de resultados, os balancetes, vocês sabem o esforço que aquela entidade faz. Independente da estrutura, se assembleia, se conselho de administração, se comitês, as decisões têm que ser compartilhadas, não é? Porque a responsabilidade é única, todos são responsáveis. Eu tenho dito isso no decorrer da minha vida, não importa se o órgão colegiado, não importa se as reuniões elas têm atribuições, cada um tem atribuição definida, cada um deve fazer com que o resultado apareça e seja concreto. Tá?
E dentro dessa concretude, jamais deve se esquecer que todas as ações internas têm uma consequência externa. Todas elas. Né? Evidentemente que em algumas há um controle maior e em outras um controle menor. Mas, Monelo, nós vemos que as instituições elas têm que se renovar. Então é outro ponto que eu gostaria de colocar. Né? E eu tenho certeza que o João Scala tem visto isso. Essa renovação ela é feita a todo momento. Primeiro com os instrumentos. Né? Nós vivemos nesses últimos 5 anos um salto de equipamentos, de instrumentos, de tecnologias, e a gente precisa de uma renovação. Renovação e capacitação. Renovação interna na gestão. Isso eu gostaria de que ficasse muito claro. Não há a possibilidade de continuar com as mesmas estruturas, tá? Até porque os resultados eles são diferentes, as expectativas e perspectivas do público que é beneficiado, que é o destinatário da atuação daquela entidade, ele tem mudado muito. Né? É claro que um dos entraves, e aqui encerra esse ponto, um dos entraves é a chamada segurança jurídica. E, infelizmente, nós temos um mundo em que a insegurança é ainda muito firme. Não é? Nós não vamos falar disso, mas assim, o próprio marco jurídico no campo tributário, não é, Tomás? Tem sofrido muitas alterações da certificação das entidades beneficentes. Isso impacta no trabalho do contador, porque o marco jurídico ainda é incerto com reformas tributárias, com leis complementares que são questionadas, apesar dos 20 anos de atuação ou de demora da atuação do Supremo, não é? Nós ainda temos uma situação difícil que isso se reflete na atuação dos contadores. Felizmente, e aqui encerro, a ITG 2002 de setembro, 14 de setembro de 2012, merece reparos. Nós conversamos isso com os conselheiros, com o presidente, a necessidade de uma revisão completa, viu, Délio? Completa, inclusive com normativos próprios para a cooperativa, para a associação, para a fundação. E aí eu já sugeri, vamos falar da governança, porque governança é diferente em cada uma dessas entidades. Tá? A governança de uma associação, de uma fundação, de uma cooperativa, de um sindicato, em razão da forma diversa de atuação. Valeu? Falei alto e tudo, nem atrapalhei o companheiro aqui. Né? Muito obrigado, doutor. Aqui, eu vou fazer uma... Vamos continuar aqui. Eu já vou também direcionar aqui uma pergunta do doutor Tomás, que isso envolve muito a profissão contábil. O terceiro setor, na verdade, ele aparenta para quem está fora de ser uma simplicidade de gestão e simplicidade de operações. Estou falando em operações quanto à parte do fisco, inclusive. Mas nós temos uma questão muito intensa, que é a insegurança jurídica das entidades como um todo. Primeiro aspecto que eu trago quanto à insegurança, que muitos normativos, muitas ações legais, hoje, por exemplo, na questão da própria imunidade da isenção, o conceito de imunidade de isenção, ainda aos órgãos, inclusive, se confunde muito de forma conceitual essa situação da imunidade, da isenção, o que para nós, aparentemente, é muito tranquilo em relação a isso quanto profissionais. Porém, a gente, na operação, isso interfere muito, inclusive em relação aos órgãos estatais. O outro aspecto também que é importante, nós tivemos não sei se vou fazer uma volta ao tempo, mas nós tivemos um decreto lá atrás, quando instituiu a gratuidade. Né? Isso eu acho que, se não estiver equivocado, 1993, e de lá para cá veio se consolidando a condição de gratuidade praticada pelas entidades, que até então ninguém sabia o que era gratuidade naquele momento. Passado esse período todo, nós tivemos alguns marcos, por exemplo, como a Lei 12.101, que trata já vem numa condição muito mais efetiva de considerar o que é o que não é gratuidade, e de lá para cá veio a 187. E aí esse ambiente todo, que foi sempre de embate, aonde lá atrás a gente demorou para... Nós tivemos decisões com mais de 20 anos para estabelecer a condição efetiva da entidade. Posterior a isso, teve mais 2 alterações. Como que você vê essa insegurança jurídica que vive o terceiro setor e as pessoas que trabalham também no terceiro setor? Estarrecido, assustado, amedrontado.
Esse país não tem conserto com essa segurança jurídica. Mas, na verdade, eu vou voltar. Vou sentar. Eu vou voltar aqui. Vou de trás para frente. Há 15 dias atrás, eu despachei com um desembargador de um Tribunal Federal de Recurso uma ação de imunidade tributária que nós temos lá no meu escritório. Grande. E ele tinha me dado uma sentença logo no início, favorável, concordando com todos os nossos argumentos, que bastava cumprir os requisitos do artigo 14 do CTN, que tinha imunidade, independente de ser assistência social. Hoje tem que ser registrado no Conselho de Assistência Social. Educação tem que ser sala de aula. Saúde só hospitalar. Então, 80% das organizações não terão imunidade tributária porque não cumprem os requisitos da 187. E conversando com esse desembargador do Tribunal de Recursos, lá, TRF6, ele me disse uma coisa que eu fiquei impressionado e preocupado. Não, realmente eu sentenciei naquele processo diante dos seus argumentos e eu entendia daquela forma, sim. Mas a decisão da ministra Rosa Weber, em 1977, em um recurso de... como é que chama? Agravo de... O recurso da Rosa Weber teve uma ação em 1995, uma instituição do Rio Grande do Sul propôs uma ação de imunidade tributária. Ela foi julgada em 2017. Em 95 foi proposta a ação. O julgamento final foi em 2017. Aí, me lembrei. Obrigado. No embargo declaratório, a ministra Rosa Weber mudou o entendimento que era do original lá e complicou tudo. Esse desembargador falou comigo assim: aí, quando a Rosa Weber deu aquela decisão, eu tive que mudar a minha decisão, porque eu não ia afrontar o Supremo Tribunal Federal. Como é que nós podemos aceitar que um desembargador de um tribunal de recursos muda uma decisão, não porque ele entenda que o direito não exista, mas porque o Supremo decidiu dessa forma? Essa forma de julgamento no Brasil é assustadora. Nós propusemos, no meu escritório, com a Confederação Nacional de Instituições de Educação, a SEBRAF, que é a Confederação Brasileira de Fundações, e a Profis, que é a Associação Nacional dos Promotores de Associações e Fundações, da qual o Sabo e eu pertencemos, propusemos uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, da Lei 187 quase toda, porque é um absurdo. O que foi feito ali? Pegaram a 21 e copiou, colou e falou que é lei complementar. E aí os juízes estão dando decisão dizendo que agora existe lei complementar. Não existe. Aquilo ali é uma... Então, esse aspecto da insegurança jurídica não é só para as fundações, para as associações, mas para nós é pior ainda. É verdade, Tomás. E quando ele me perguntou, eu fiquei pensando, nossa, como é que depois que a gente passa dos 60 anos que você vai esquecendo o número dessas leis todas, né? Uhum. Mas foram duas ações diretas propostas inicialmente, né? A 1923 e a 2026, foi tanto pelos partidos da época da oposição e outra pelo Conselho Federal da OAB. E essas ações, elas tramitaram durante quase que 20 anos, né? E o resultado trouxe total insegurança jurídica, porque o debate continuou, né? No sentido do exame das condições para a certificação das entidades. E esse é um desafio muito grande que impacta na gestão delas, né? Impacta, inclusive, do trabalho dos contabilistas. Ao longo desses anos, vocês sabem quantos suprimentos de fundos, quantos recursos em restos a pagar, quantos desafios você tem que fazer com que você oriente, né, a entidade ou a empresa para que ela suporte a incerteza do futuro no campo do
Poder Judiciário. Não é? É claro que hoje nós temos, inclusive, infelizmente, uma teia maior de desafios, porque nós temos a Receita Federal, Receita do Brasil, não é? Hoje com o CARF e hoje com os tribunais locais, também produzindo uma série, não é, Tomás, de decisões ou de enunciados ou de afirmativas que ficam difíceis, né, para a compreensão desse fenômeno, que é um fenômeno que realmente só traz a insegurança para as entidades. E aí tem dois aspectos, né? Primeiro que esse julgamento, então, não é um julgamento jurídico, é um julgamento político, porque interfere na questão de arrecadação. A pressão do governo federal, eles não julgam essas ações, ou julgam assim, sem decidir muito, fica lá meio cá, meio lá, meio cá. Outra coisa que aí, diretamente aos contabilistas, e antigamente era muito ruim isso, hoje eu tenho certeza que não acontece mais, mas eu conversei com vários contabilistas lá 40 anos atrás, então se tiver, não se ofendam. Mas aí eu conversava com eles e dizia, gente, o artigo 150 e 195 da Constituição não é nem um direito das organizações, é uma vedação ao Estado de cobrar tributo. É vedada a União de Distritos Federais instituir impostos. Então, o comando legislativo é porque o Estado é proibido de cobrar impostos. E lá tem as condições, cumpridos os requisitos do artigo 14 do Código Tributário Nacional, está resolvida essa questão. Mas aí, eu conversava com alguns contadores, eles falam, não, mas tem a N não sei o que lá da Receita, tem o aviso do INSS, e sempre não, em vários casos, a gente interpretava a questão a partir do aviso ou da nota da Receita, ao invés de... E aí, isso foi muito tempo, e eu peço a vocês que a gente mude isso radicalmente, literalmente. Qualquer norma que a gente for interpretar, seja na área de contabilidade, seja na área do direito, que seja interpretada da Constituição para baixo e não do aviso para cima. Isso também causa insegurança jurídica, não é só o judiciário, não. A nossa posição com relação a isso. Ainda no mês passado, eu discutindo isso com procuradores do município de Belo Horizonte, um deles me falou, não, a decisão da Receita lá prevalece. Como pode prevalecer uma decisão da Receita sobre uma norma constitucional? Então, esses aspectos realmente... Mas eu acho muito difícil. Eu ouvi uma palestra e eu indico a vocês que o convidem para um evento desse porte aqui. É o ministro do Tribunal de Contas do Estado, o mineiro e atleticano Antônio Anastasia, ele falando sobre a questão da prestação de contas e dos órgãos de controle na modernidade. E ele foi no ponto e disse que se nós não evoluirmos para verificar o resultado e sairmos do formalismo, o Brasil não avança. Bom, vimos então que o terceiro setor, com esse histórico que o senhor passou aqui, né, de anos aí, e aí agora entra uma reforma trabalhista e que vai também, de uma forma ou outra, a trazer momentos de implantações, e essas implantações podem ser por um período muito longevo, né? Então, nós temos aí um grande mercado também para poder estruturar, para podermos apoiar e pesquisar também quanto a atividades de profissional da contabilidade. Eu queria perguntar aqui para o Joel. Joel, você que nessa dinâmica de relacionamento com as entidades, qual foi o impacto da pandemia na transformação do terceiro setor? Por que eu estou falando isso? Eu lembro quando eu estava com entidades formais, vinculadas à prefeitura, inclusive, umas, por exemplo, que de educação, e na educação presencial, formal, e que na pandemia se transformaram absolutamente. E potencializaram, inclusive, ações na saúde, na educação, em outras áreas. Como que você, através do observatório, vê esse processo que impactou não só a sociedade, mas pela sociedade, através do terceiro setor, o que fez a transformação efetiva nas entidades? Foi um impacto imenso.
durante a pandemia, todas as organizações, como eu disse anteriormente, até as pessoas tiveram que se reinventar. O impacto financeiro exige que você olhe a sua organização e vê o que você precisa mudar. Mas ainda tem um outro aspecto que é muito importante, que o governo federal teve uma atitude negacionista. Isso contribuiu para que dá uma outra dimensão ao terceiro setor. As organizações não só se reinventaram, mas também deram uma resposta para a sociedade brasileira, através do seu trabalho, numa dimensão muito maior. Então, o atendimento à população de baixa renda em determinadas regiões do país só aconteceu por causa das organizações do terceiro setor. Se não fosse o trabalho delas, as desigualdades do país aumentariam. Nós, como eu disse na minha apresentação, nós saímos do mapa da fome em 2014, em 2018 entramos novamente e a pandemia nos reconduziu, né? Aumentou o problema da nossa desigualdade. E a atuação das organizações do terceiro setor nesse processo de reinvenção, elas tiveram um papel essencial para que o trabalho e o atendimento à população de baixa renda através dos projetos sociais fosse muito maior. E, em um certo sentido, contemplou aquilo que o governo não fez. Né? O governo não fez. Uma outra coisa importante, eu estava ouvindo aqui os meus colegas, meus amigos aqui, a respeito da insegurança jurídica em relação a algumas leis e que acompanham a história do país, né? E evidenciam um atraso que a gente tem. Mas eu chamo a atenção e convido vocês a olharem a comunicação do terceiro setor. Nesses 12 anos eu observei, e vocês, através do trabalho que vocês realizam, acabam tendo uma atitude low profile. Por que eu vou contar o que eu faço, né? Se eu faço bem, existe uma tendência na sociedade brasileira, eu espero que ela diminua em relação ao tempo, de não contar. Eu sou um doador, mas não quero falar, né? Até temendo violência, enfim. Mas eu gostaria de chamar vocês para mudarem isso, né? Quanto mais, se você contar para um amigo seu que você acompanha as organizações da sociedade civil, que você acompanha um projeto social da sua comunidade, do seu território, é fundamental para aumentar o número de pessoas engajadas em projetos sociais e, claro, vai aumentar a dimensão do terceiro setor. Então a comunicação é fundamental. Acompanhe o trabalho do Observatório através do nosso site, observatorioterceirsetor.org.br, e ajudem a divulgar as organizações do território que vocês estejam, para que a gente possa, numa outra oportunidade, num novo congresso, a gente comemorar o avanço, né, do terceiro setor através da participação efetiva dos contabilistas que ajudaram a divulgar o trabalho das organizações. Recepcionamos uma pergunta de participante para o Joel Scala. A pergunta é a seguinte: sou membro do CFC voluntário e temos muitas dificuldades na divulgação das ações, onde buscamos a arrecadação de recursos para o Fundo da Infância, Fundo do Idoso e outras ações. Gostaria de ver a possibilidade de uma parceria para auxílio na maior divulgação das ações. Pergunta feita pelo participante José William Vieira. José Luiz, onde você está? Está aqui, logo na frente. Claro que podemos fazer uma participação. Está na missão do Observatório a divulgar os trabalhos das organizações. E é fundamental o trabalho do voluntariado. No terceiro setor, o trabalho do voluntariado é fundamental. Não há organização, por mais rica que seja, que não contemple o voluntariado. Hoje o voluntariado em São Paulo, em algumas organizações ligadas à saúde, por exemplo, é profissional. Antigamente você falava, olha, eu quero ajudar, então vem aqui no fim de semana se ajuda. Hoje não. Hoje tem um curso para o voluntariado, hoje tem o perfil do voluntariado. O jovem hoje, se quer ser voluntário, ou a pessoa de meia idade, até mesmo o idoso, passa por um curso, né?
para que ele se comprometa com aquele projeto social. Então, sim, é muito importante essa sua fala, Luiz, porque através do voluntariado é que a gente pode construir um novo momento para a sociedade brasileira. Então, podemos sim fazer parceria. Na pandemia, como eu disse, nós tivemos que nos reinventar e também o Observatório se reinventou. Nós criamos a Voz das ONGs. Ali se inscreva, entre no nosso site, se inscreva ali e você terá semanalmente, mensalmente divulgado tudo que vocês realizam na sua organização. Eu vou explicar. O sistema Conselho Federal, Conselhos Regionais, o sistema CFC, CRCs, eles têm institucionalizado um programa efetivo de voluntariado e das práticas voluntárias. Então, quando se fala articulado pelo sistema federal, ele em todos os regionais, em todos os estados, tem uma representação do programa de voluntariado. E nessas tem alguns eixos norteadores, por exemplo, que ele trouxe, que os profissionais da contabilidade, de forma voluntária, ligados ao programa de voluntariado da classe contábil, lembrando, eu não conheço outra autarquia de fiscalização que tenha um programa estruturado de voluntariado como o Conselho Federal tem. Então tem que parabenizar o Conselho e levar essa possibilidade, realmente, de divulgar as boas práticas do voluntariado da classe contábil às entidades. Isso. E a gente precisa de apoio das ONGs, para quê? Para auxiliar nessa divulgação. Eu não consigo passar para os demais. Desculpa. Eu vou passar para o Dr. Sábio, porque ele tem um comentário. Só de terminar a resposta para você. Sim. Você pode me procurar para a gente estabelecer um convênio. Eu vou passar primeiro. E, claro, dar uma outra dimensão a esse trabalho de voluntariado, tá bom? Obrigado pela pergunta. Esse trabalho excelente de voluntariado da classe contábil é muito significativo. Isso faz parte da gestão inovadora e abrangente do Conselho Federal de Contabilidade. Não há dúvida nenhuma de que o grande desafio é fazer com que todos se lembrem e se recordem que existem programas, não tantos, mas na área de esporte, na área do esporte paralímpico, na área do câncer, Pronon, diversos que possibilitam que as pessoas façam doações. Agora, os contadores, os profissionais contabilistas, têm que ficar o mais atento possível para orientar as entidades, né? E isso é importante. Com certeza o Joel vai colocar na grade de programação dele essa questão, porque é fundamental. Até porque a essência do terceiro setor é o voluntariado, mesmo antes da Lei 9.608, lá de março de 1998. Todavia, Tomás, e eu sei que o Tomás é partidário disso, nós necessitamos de ter uma gestão executiva. Isso faz parte da governança. Ou seja, até porque nós temos toda uma legislação apropriada e diferenciada para tratar de um tema que não é objeto aqui, mas que vale a pena ser tratado. Chama-se remuneração de dirigentes, se chama a profissionalismo das entidades, né? Onde há uma série de leis diferenciando a entidade beneficente, a entidade de interesse social, diferenciando fundação em razão de dispositivos legais apropriados a cada um ponto, mas que devem ser colocados até para diferenciar o trabalho remunerado do trabalho não remunerado, do trabalho dos colaboradores, e essa parte de a diferenciação entre aqueles que, mesmo permanecendo, mesmo fazendo parte da entidade, prestam serviços. Enfim, é um desafio enorme. Não é verdade, Tomás? Sim. Como é que é o seu nome? Zé William. Você é conterrâneo lá, então? Você em Belo Horizonte mesmo? Tá ouvindo? Tá. Mas nós estamos na sede da Fundamiga em Belo Horizonte, Federação Mineira de Fundações e Associações. A sede do SEBRAF, Confederação Brasileira de Fundações e Associações, é em Belo Horizonte. E nós vamos ter agora, dia 26 e 27 de setembro agora, o Encontro Nacional do Terceiro Setor, o ENASS, a 21ª edição.
Eu estou desde o primeiro lá, e lá vão reunir todas as grandes organizações do país, vai para o promotor de justiça de mais de 10 estados, enfim, é o momento da gente estar junto lá para discutir esse assunto. Tem um rapaz que trabalha comigo lá na fazenda, outro dia eu falei, eu não sei como é que funciona essa peça aqui, ele mexe com as máquinas lá do pequeno laticínio, e falou assim, vai no Google que ele te ensina. Então você entra no Google e vê lá, ENATES, Encontro Nacional do Terceiro Setor, e a gente está junto lá. É verdade, só para entender, Minas Gerais é um exemplo de relações interinstitucionais, né, levado a efeito pelo Tomás e depois pelos que o seguiram. Né? E aí esse evento justamente faz com que as relações, como ele disse, provocadas pelo censo de município e outros avanços, foi capaz de fazer um diagnóstico e de entender, o Estado de Minas Gerais entendeu isso, a importância da organização da sociedade na promoção e na garantia dos direitos fundamentais. Bom, para encerrar, está me ouvindo? Para encerrar, eu gostaria de agradecer a organização do evento, que me deu a possibilidade de rever os amigos que eu nunca, fazia tempo que eu não me reunia com o Sabo, com o Monelo, e conhecer um novo amigo aqui, mineiro, atleticano, né? Eu diria que eu torço para o Cruzeiro, mas eu quero ele como um bom amigo. Viu? Mineiro nasce atleticano. Obrigado, gente, pela paciência, e até uma próxima oportunidade, hein?